que xadrez ele é importante? Ele é importante que ele ensina várias coisas para os alunos. Ele trabalha várias coisas na mente do estudante, da pessoa. Então é um jogo que pode ser jogado desde pequeno, dos 8 aos 80, a gente diz, né? Mas claro que pode ser muito antes e muito depois. Então, hoje nós vamos ter uma recapitulação da semana passada, que a gente viu algumas regrinhas de xadrez, para a gente começar a entender esse jogo um pouquinho mais, né? Então eu vou colocar aqui na tela. Oi, Fábio, hoje. Então vamos lá. Não precisa saber nada de xadrez. Hoje vai aprender tudo. Ok? Todo mundo tá vendo um tabuleiro aí? Sim. Isso, o tabuleiro de xadrez, ó. Sim. Isso é uma coisa extremamente importante, ó. O tabuleiro de xadrez, ele é formado por 64 casas. O que são as casas? São esses quadrados aqui, ó, que eu tô pintando de vermelho, ó. Isso é uma casa no xadrez, tá? Então tem 64 desses quadrados aqui, ok? Vocês estão vendo que tem umas letras e uns números aqui embaixo, em cima? Tá vendo aqui, Sim. ó? Sim. Esse tabuleiro, ele marca. Essas letras e números marcam. Por exemplo, quando eu olhar esse quadrado aqui, ó, ele tem uma letra, ele tem um número. C4, né? Esse aqui, ó, C6. E qual é esse aqui? Quem é que sabe me dizer quem é esse aqui? Letra E. E4. Isso, muito bem, muito bem, E4. Então, se a gente for olhar, todas as casas do tabuleiro, todos esses quadrados têm uma letra e um número correspondente. Isso vai ser muito importante daqui um pouco para vocês poderem ler um livro de xadrez, por exemplo, que ele é todo marcado assim, tá? Então, o que vocês têm que saber hoje? Que o tabuleiro tem 64 casas. Dessas 64, 32 são escuras ou pretas e 32 são claras ou brancas, tá? E sempre quando a gente for jogar um xadrez, jogar uma partida de xadrez, muito importante, quando a gente está jogando no computador, não tem esse problema, porque o computador já coloca o tabuleiro na posição correta. Porém, quando você for jogar xadrez num tabuleiro ao vivo, um tabuleiro normal, você tem duas maneiras de colocar o tabuleiro. Eu pediria para isso. Obrigado. Pode botar uma casa escura na mão direita ou uma casa clara na mão direita, né? O que é importante saber disso? Sempre que colocar um tabuleiro, tem que colocar uma casa clara na mão direita de quem está jogando, tá? Nessa casa aqui tem que ser sempre branca, tá? Você está sentado na frente do tabuleiro, quando você olhar para a direita, a casa da direita tem que ser branca. Não pode ser de outra cor, não pode ser escura, tá? Lu, tu pode ativar o microfone da tia Cleusa para mim, por gentileza? Obrigado. Então, sempre na direita, casa branca. Isso aí é uma das primeiras coisas. E a gente sabe quando a pessoa não sabe jogar xadrez, que ela vai botar o tabuleiro e aqui na mão direita ela bota a casa escura. Não, tem que ser a casa branca. Tem um porquê disso? Tem, que nós já vamos entender. Tá? Qual é o objetivo do jogo de xadrez? Quem sabe me dizer? Derrubar o rei. É o rei ou é a rainha? Eu não lembro. Bom, o jogo de xadrez é uma batalha entre dois exércitos, não é uma batalha entre dois exércitos? Né? Um exército, vou montar aqui o tabuleiro só para a gente... Olha aí, uma batalha entre dois exércitos, o exército branco, o exército claro, o exército escuro, o exército preto. Né? O objetivo do xadrez nada mais é do que matar o rei adversário. Capturar o rei do adversário. Tá? Isso tem um nome, checkmate. Já ouviram falar essa expressão? Checkmate? Checkmate é quando o rei adversário está capturado e está morto. Então, checkmate é morte ao rei. Né? Veio da ideia de shake, né? Então, checkmate. Né? Então, o que é? É um jogo de batalha, é um jogo de guerra, né? Entre dois exércitos. Num tabuleiro
finito, né? Então a gente pode pensar que nós podemos dividir o tabuleiro bem na metade, né? Do 1 até o 4 é o campo dos brancos. Do 8 até o 5 é o campo dos pretos. Como é que eu vou conseguir capturar o rei do lado adversário se eu não invadir o campo dele, né? Então o que nós temos que fazer? Descobrir uma maneira, uns lances das peças, de capturar o rei do adversário. O jogo, a base do jogo é isso. Aí mas vai dizer assim, não, mas se eu capturar mais peça do meu adversário, eu ganhei o jogo. Não. Jogo de xadrez não é por pontos. Não existe pontos no jogo de xadrez. Existe capturar o rei adversário. Se você tiver que usar a maioria das suas peças para capturar ele, não tem problema. Ganha quem capturar o rei adversário. Mesmo o outro tendo mais peças que ele. Então o objetivo de vocês, o objetivo do jogo de xadrez são essas duas peças aqui. O rei branco para capturar o preto e o rei preto para capturar o branco. Entendido isso? O objetivo do xadrez? Capturar o rei adversário. Certo? Sim. Alguma pergunta? Vão fazendo pergunta quando precisar. Tá? Voltamos para o nosso tabuleiro vazio aqui, sem as peças. Tá? Nós temos várias peças no xadrez, tá? Várias peças. Tá? A primeira que a gente vai falar é o nosso rei. Tá? O rei é uma peça, é a peça que você tem que proteger a todo custo, né? Porque tem um problema. Vocês estão vendo essas bolinhas mais clarinhas em volta aqui? Essas aqui são as casas que esse rei pode andar. Esse rei pode andar para frente, esse rei pode andar para trás, para frente ou para trás, né? Ele pode andar para um lado, ele pode andar para o outro, e ele pode andar em diagonal. Pessoal, diagonal é uma coisa importante no xadrez. O xadrez tem colunas, linhas e diagonais. Diagonais são casas da mesma cor, ó, unidas. Isso aqui é uma diagonal, pintada em vermelho aqui. Isso aqui é outra diagonal, tá? Então nós temos várias diagonais no tabuleiro. E o nosso rei anda em diagonal. Olha aqui, ó. Ok? Ele pode andar assim, tá? Ele pode andar em diagonal um passo só. Ele pode andar para frente um passo só, ele pode andar para trás um passo só, ou para o lado um passo só. Então vocês estão vendo que tem um detalhe. O rei anda muito devagar. O rei anda muito devagar, né? Então isso aí vocês têm que levar em consideração, tá? Esse é o nosso rei, tá? A posição do rei, sempre que for montar o tabuleiro, o rei fica no meio do tabuleiro, na casa escura. Ok? Sempre no meio do tabuleiro, na casa escura. Alguma pergunta? Não. Não? Todo mundo entendendo? Sim. Ótimo. Então tá. A Sim. outra peça que nós temos que conversar. Deixa eu botar a peça aqui, diminuir. Vamos limpar. É essa peça aqui, ó. Quem sabe dizer o nome dessa peça aí? A rainha. A gente costuma chamar de rainha, tá? Só que nós temos um problema com a rainha na língua portuguesa. Quando vocês forem ler um livro de xadrez, ou forem jogar um campeonato que precisa anotar a partida, que a gente precisa fazer os lances, escrever cada lance que a gente faz, cada movimento que a gente faz, nós vamos sempre usar a primeira letra da peça. C de cavalo, T de torre, B de bispo, R de rei, e como é que fica se eu botar rainha? Ia ficar exatamente igual a rei. Então seria rei de rei, R de rei e rei de rainha. Então nas línguas, a língua portuguesa, a língua espanhola, eles não chamam essa peça de rainha, exatamente por esse problema. A gente chama ela de dama. É a dama. Certo? É a dama do tabuleiro. Então, em português, tu vai sempre chamar essa peça de dama e nunca de rainha. Tá? Exatamente porque a gente precisa explicar, precisa anotar o lance. Ok? Então, a partir de hoje, lembrem, a nossa rainha tem o nome de dama. Tá? Essa aqui é a peça mais forte do tabuleiro. É a peça mais
de maior valor e a peça que consegue fazer as maiores movimentos. Não é a peça mais importante, que se você perder a dama, você não perde o jogo. Mas se perder o rei, perde o jogo. Mas é a peça mais poderosa. Tá? Pessoal, guardem uma coisa importante sobre xadrez. O poder de uma peça está relacionado ao quanto ela se move. Lembram quantas casinhas o rei movia? Lembram do rei? Quantas casas o rei se move? 8. 8. O rei pode se mover em 8 casas, tá? Alguém tem ideia de quantas casas a dama pode se mover? Quantas casas a dama pode se mover? Alguém sabe? Todas. Então, todas essas que estão pintadas aí. Quem é que consegue contar? Em diagonal, 2 diagonais que ela corre, ela pega 13. E na linha e coluna que ela corre, ela pega 14. Então, a dama, no meio do tabuleiro, ela captura 27 casas. Ô, Olha, tio Daniel, a dama tem mais poderes, né? a dama é a peça mais poderosa do tabuleiro. Xadrez é um jogo, não é um jogo machista, não. A dama é a peça mais poderosa do tabuleiro. Não é a mais importante, porque se perdeu o rei, mas ela é a peça, ela é o general do teu exército. É a cara que é a peça mais incrível de todas, é a dama, tá? Então, olha só, a dama consegue jogar 27 casas num tabuleiro aberto assim. Olhem a diferença se eu botar a dama num canto. Quantas casas essa dama ataca? 7 para cá, 7. 7 para lá, 7 para cá. 7, 14, 21. Ela perde muita coisa quando ela está no canto do tabuleiro. Sempre isso aí, pessoal. Quanto mais no meio a peça tiver, mais ela consegue atacar. Tá? Olhem bem. Olhem bem. Nesses 4 quadradinhos do meio do tabuleiro, a dama tem o maior. O poder dela está no máximo. Quando você coloca ela no canto do tabuleiro, o poder dela diminui. Os poderes vão diminuindo. Quanto mais no meio, mais poderosa ela fica. Tá? Isso é um conceito muito importante no xadrez, porque o tabuleiro, essas 4 casinhas que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, bem no meio do tabuleiro, é chamado de centro. É exatamente o centro do tabuleiro. Essas casas são extremamente importantes. Por que elas são importantes? Porque quem domina essas 4 casas aqui, ó, consegue atacar na mesma velocidade em qualquer direção. Então, se a tua peça está dominando esse centro aqui, ó, ela consegue atacar em todas as direções muito rápido. Tá? Então, o centro do tabuleiro, essas 4 casinhas aqui, ó, que é a casa. Vamos lá. Que casa é essa? E4. E4. E essa? Essa aqui, o que é? E5. E5. E essa? D4. E4. E essa? D5. Essas 4 casas, no começo da partida, são as casas mais importantes que você tem que dominar. É o chamado centro do tabuleiro. Quando a gente começar a estudar sobre como começar uma partida de xadrez, que se chama abertura, vocês vão ver que todas as aberturas de xadrez estão relacionadas a essas 4 casinhas aqui. Então, isso aqui é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Quando eu começo a minha partida de xadrez, eu tenho que dominar essas 4 casas. Aí vocês vão começar a entender porque certos lances no começo da partida não são bons. Tá? Então, viram o rei que anda 4, viram a dama que anda 27. Vamos pegar a... Que peça é essa? Que peça é essa? Não vai, filho. Vai ficar. A torre. Tá? A torre anda em coluna, para frente e para trás, e em linha para um lado e para o outro. Quantas casas a torre domina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, uma torre domina 14 casas. Quando ela está no meio do tabuleiro. Se a gente colocar a torre no canto, esse poder dela já diminui um pouquinho. Né?
A torre é uma peça que o poder dela varia, mas não varia tanto. Pode ver que ela está fazendo sempre bastante lance, tá? Mas é importante. As peças no meio do tabuleiro sempre são mais efetivas, tá? Porque se colocar a torre aqui, ó, ela ataca só aqui, ó, na coluna e na linha. Se você colocar ela no meio do tabuleiro, ela ataca na linha também e na coluna, mas ela distribui a força dela, tá ok? Então essa é a torre. Essa peça aqui, muita gente tem dúvida sobre ela. Que peça é essa? Quem sabe o nome dessa peça aí? Bispo. Isso, muito bem, bispo. É a figura do padre, né? Olha lá. É o bispo, né? Isso aqui, o que vocês estão vendo, quem é que já viu o Papa? Quem é que já viu o Papa vestido com a roupa dele normal, de Papa? Isso aí é o chapéu do Papa, tá? O nome desse chapéu é mitra, chamada mitra papal. Tá ali, ó. Olha lá a cruzinha lá do. Todo bispo já tem pode usar esse tipo de chapéu. Então, no xadrez, o bispo é um padre, né? Ele é um padre, só que ele é um padre que já mais graduado. É o bispo, tá? O bispo tem uma peculiaridade, tem uma característica só dele. Ele só anda na mesma cor que ele está. Se o bispo está na casa escura, ele só anda na casa escura. Se o bispo está na casa branca, ele só usa na casa branca. Tá? Nunca troca de cor. O bispo que começa a partida na casa branca vai jogar toda a partida na casa branca. O bispo que começa a partida na casa preta vai jogar toda a partida na casa preta. Quantas casas o bispo domina? 4. Quantas? Olha, tá marcado no tabuleiro aí, cara. Só contar as bolinhas. 13. 13. Então lembram que a torre capturava. A torre pegava 14, o bispo pega 13, uma a mais. Mas só que o bispo tem a diferença. O bispo só ataca as casas de uma cor, enquanto que a torre ataca das duas cores. Então a torre é mais forte que o bispo. Certo? Vamos para mais uma peça aí. Essa peça aqui é uma peça que tem muita discussão sobre ela, né? Porque ela é uma peça difícil de aprender quando ele está começando a jogar pelo tipo de movimento dela. Vocês estão vendo esse cavalo aqui? Ó? Ele vai em todas essas casas que ele está marcando as bolinhas. Estão vendo que esse cavalo está numa casa escura? Olha lá, ó. Ele está numa casa escura, né? E olhem qual é as cores das casas que ele vai. Então, o cavalo tem uma regra que ele sempre troca de cor. Enquanto o bispo não trocava nunca de cor, o cavalo troca sempre de cor. Então, o cavalo que está numa casa escura, ele vai para uma casa clara. Quantas casas o cavalo domina no meio do tabuleiro? 8. 8. Mesma quantidade de casas que quem domina 8? O cavalo. O rei. Lembra que o rei dominava 8 também? O cavalo também domina 8. Só que, olha assim o que acontece com o cavalo se eu botar ele no canto do tabuleiro. Ele só ataca 2 casas. Quanto mais o cavalo vai indo para o meio do tabuleiro, mais casas ele vai aumentando o ataque dele. Até que ele chega ao máximo de 8. Então é um cavalo, é uma peça que tem um pulo muito curto. Ó. Tem outra característica do cavalo. Ele pula por cima das outras peças. O que significa isso? Se nós tivermos, por exemplo, uma torre, um outro cavalo, até um peão aqui, tá? Ou vários peões na frente desse cavalo, esse cavalo pula por cima das peças. Ele pula, ele salta por cima da peça, tá? A torre não pula por cima de peça nenhuma. Então, o que acontece? Se essa torre está aqui, ela só pode ir até onde está esse peão adversário. Tá, e se eu tiver um peão branco na minha frente?
ela não pode ir para cá. Tá? Então, se a torre está num canto e tem peças na frente ou atrás, essa torre só pode vir para trás. Agora é diferente um cavalo. O cavalo está aqui, ó, com outras peças em volta dele, ele não se importa com as outras peças. Ele consegue saltar, ó. Ó onde ele pode ir, ó. Ele pode ir em todas essas casas aqui, ó. Tá? Olha a diferença da torre quando eu botar assim, ó. Tá vendo que quando eu clico na peça aparece as casas que ele pode ir? Essa torre só pode ir nessa casa aqui, ó. Se o peão tivesse lá, ó, ela pode ir nessas. Então é o seguinte, ó. Torre não pula, então ela só pode andar aonde tem espaço. Ok? Agora o cavalo, olha aqui, ó, pode botar todas as peças em volta dele, ó. Ó, quando eu clico nele, aparecem as 8 casas. Significa que ele pode ir para essas 8 casas aqui. Então o cavalo tem uma regra, ele sempre salta. Tá? Então, cavalo pega 8, bispo pega 13, torre pega 14, dama 27, rei 8. Vamos falar dessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui é muito importante no jogo de xadrez. Nós conhecemos um jogador de xadrez, se ele sabe jogar xadrez, pela maneira que ele joga os peões dele. Tá? Os peões são essas peças que vão todas elas aonde? Aqui, ó. Na segunda linha, estou pegando só os brancos, dos brancos. Tá? Sempre, pessoal, isso aí é uma dúvida que muita gente que está começando a jogar xadrez tem. Quando os peões estão na casa original, que é a segunda linha, ó, no primeiro lance da partida, eu posso dar um passo, o passo dá 2 passos. Concorda comigo? O peão Sim. anda para frente. Peão só. Olha quando eu aperto no peão, por onde que ele pode ir, ó. Ele só pode ir para frente. Ó. Qualquer peão só pode ir para frente. Tá? Olha lá. Estão vendo que eles sempre estão dando 2 passos? Então qualquer peão pode ir para frente. 2 passos. Tá? Mas é só no primeiro lance da partida? Quem sabe me responder isso aí? Peão só pode andar 2 passos no primeiro lance da partida? Sim. Não. O peão pode dar 2 passos desde que ele esteja na casa inicial. Qualquer peão pode dar 2 passos desde que ele esteja na casa inicial. Quer dizer que esse peão posso dar 2 passos, esse peão posso dar 2 passos, esse eu posso dar 2 passos, desde que ele esteja na casa inicial. Tá. Aí eu joguei eu não quis jogar 2 passos com o peão, eu joguei 1 passo só. No momento que você jogou com o peão, ele só pode dar 1 passo. Então a regra do peão é simples. 2 passos quando está no início, depois disso 1 passo só. Só que tem um detalhe, o peão é a única peça que não volta. Olha aí, toda vez que eu clico nele, ele só volta para frente. Tá, e muito bem, o que acontece quando esse peão chegar aqui? Ele não pode voltar. Quando o peão, olha lá, quando eu cliquei, o que acontece quando o peão chega lá? Você pode escolher qualquer uma dessas 4 peças para botar no tabuleiro. Olha lá, vou botar o outro peão lá também, ó. Quando o peão chega aqui, eles podem pegar qualquer uma dessas casas, qualquer uma dessas peças. Qualquer peão, qualquer peão. Quer dizer que eu posso ter quantas damas no tabuleiro? Uma que eu começo e mais 8 peões que eu tenho. Pô, então eu posso ter 9 damas no tabuleiro? Pode. Ah, quantos cavalos eu posso ter no tabuleiro? Ah, eu tenho 2 cavalos que eu começo, mais 8 peões, eu posso ter 10 cavalos? Pode. Pode ter 10 torres? Pode. Pode ter 10 bispos? Pode. Quantos reis eu posso ter? Bom. Rei não, só tem um, tá? Tá, mas a gente consegue fazer ter 10 damas, 8 damas, 9 damas no tabuleiro? Não. Até hoje, olha que eu jogo xadrez há muito, muito tempo. De todas as partidas que eu vi, o máximo que eu vi num tabuleiro foram 4 damas. 2 brancas, 2 brancas e 2 pretas. Tá? Isso aqui foi o máximo que eu vi num tabuleiro. Tá? Por um simples motivo. Se eu clicar aqui nessa dama, olha quantas casas elas pegam
e elas acabam se capturando muito rapidamente, tá? Então, é difícil eu chegar com o peão no outro lado? É, porque tem toda a barreira do adversário para conseguir chegar lá. É impossível? Não, acontece. E quando chegar lá, o que eu posso fazer? Eu posso escolher entre essas 4 peças. É claro que 99% das vezes o pessoal pega quem? A dama, né? A dama é a peça mais importante. Eu já tive aluno que perguntava, não, mas professor, eu só posso pegar a peça que já morreu, que está do lado de fora do tabuleiro, então eu ressuscito a peça, né? Não. Você pode ter 2. Tá, mas eu não tenho outra dama para colocar. Normalmente, quando a gente joga campeonato de xadrez, o que a gente faz? Tem outras damas reservas para entrar no tabuleiro. Quando você não tem e está jogando uma partida, geralmente, pessoal, isso aí que vai acontecer quando a partida está acabando. Quando muitas peças já estão do lado de fora do tabuleiro, inclusive as torres. É comum botar uma torre de cabeça para baixo, virar a peça torre. Tem a torre aqui, né? O que faz quando vira dama, que não tem outra dama? Bota ela de cabeça para baixo, que a torre consegue ficar equilibrada na cabeça dela. Né? Então coloca a torre de cabeça para baixo para dizer que ela é uma dama. Tá ok? Quando a gente não tem a dama reserva. Normalmente, quando a gente compra um tabuleiro novo, de uma certa. Eles colocam uma dama reserva. O pessoal acha que é porque a dama pode ser perdida. Não. É porque quando acontecer uma situação dessa, você tem uma dama para botar no lugar e não precisar colocar uma torre de cabeça para baixo. Tá ok? Então, o peão é uma peça muito especial que tem outros movimentos que a gente vai ter que conversar depois. Né? Mas por hoje, tá? O que é importante vocês saberem? Oi. Né? O tabuleiro e o movimento das 6 peças. Tá? Posição das peças. Essa é a posição inicial das peças, né, pessoal? Quem já jogou xadrez já soube montar, né? Ó, sempre ó, na mão direita a casa branca. E agora eu vou explicar o porquê disso. Tá? Quando você monta o tabuleiro com a mão, com esse aqui invertido, como por exemplo a preta aqui, né? A casa preta na mão direita, a posição do rei e da dama vai trocar também. Sempre, pessoal, é regra. Sempre na casa do meio do tabuleiro, na letra. Olha só, casualmente, para não esquecer, na letra D vai a dama. Na letra D vai a dama. Então a dama vai na casa branca do meio do tabuleiro e o rei vai na casa escura. Sempre. Isso aqui é regra, pessoal. Sempre assim. Então, se você botar a tabuleiro invertido, a dama não vai estar na casa D. A dama vai estar na casa E. Vai inverter. Então é importante, ó. Dama branca na casa branca, dama preta na casa preta. Não tem como errar. Tá? Rei preto, rei branco na casa preta, rei preto na casa branca. O rei inverte a cor e a dama sempre na mesma cor. Isso é fácil de lembrar que pensem bem assim, ó. A dama é a única mulher do tabuleiro, né? Ela tá usando tudo vestido, tudo branco, tudo ou todo preto. Acho que ela ia botar um sapato ou ia ficar num lugar onde não ia combinar com a cor do vestido dela. Não ia, não. Então sempre lembrem que a dama gosta de combinar as cores. Então a dama branca na casa branca e a dama preta na casa preta. Certo? Então nós temos aqui, ó. Vamos dar uma ideia, vamos dar uma conversadinha sobre o começo da partida. Né? O que nós temos como começo da partida? Nosso objetivo, capturar o rei adversário. Nós temos nossos peões, que são nossos soldados, nosso cavalo, que é a nossa cavalaria, nosso bispo e a torre. Muita gente já perguntou, mas como é que uma torre anda? Né? Não é que uma torre anda. Pessoal, isso aqui não é uma torre daquela torre de castelo, apesar dela parecer um. Na realidade, essa torre aqui é a torre de guerra. Quem viu um filme chamado Senhor dos Anéis e filmes de guerras antigos, tem aqueles lugares onde os caras tudo sobem em cima e são empurrados até chegar até o muro. Antigamente existia essa máquina de guerra chamada torre, que é uma estrutura que parece uma torre, onde os exércitos entram dentro e são empurrados para invadir o castelo adversário.
Por isso que a nossa torre anda. É uma torre de guerra. Então, olha aqui, ó. O que é importante começar a dominar? Esses 4 quadradinhos aqui. Bom, muita gente que começa a jogar xadrez, normalmente começa jogando assim. Não é verdade? Quem é que já não começou jogando assim? Ou então, jogando assim, né? Ou com o peão de um canto ou o peão do outro. Pessoal, esses 2 lances de peões no começo da partida estão totalmente errados. Por um simples motivo. Esse peão aqui, ó, o peão anda para frente, né? Mas o peão não ataca para frente, o ataca em diagonal. Um passo. Olha as 4 casas do meio do tabuleiro, estão aqui, ó. Esse peão ataca essa e ataca essa. Não tem nada a ver com o meio do tabuleiro. Então, a partir de hoje, sempre que vocês forem começar uma partida, vocês têm que pensar um lance que ataque o meio do tabuleiro. Os 2 melhores lances para isso são esses 2 aqui, ó. Esse e esse. São os 2 lances corretos de começar uma partida de xadrez. Por quê? Porque quando você joga esse peão aqui, ó, ele está ocupando o tabuleiro e está atacando uma casa do adversário. O peão já está mais próximo ao lado do rei dele. Quando você faz um lance como esse, o peão só ataca essa casa e está longe. Outro motivo para esse lance aqui ser bom. Opa. Por que esse lance aqui é bom? Olha o bispo aqui. Já abriu a casa para o bispo andar. Olha a dama aqui. Já abriu a casa para a dama andar. Só para dar uma ideia para vocês hoje, assim, só para dar um gostinho, existe um mate chamado mate pastor. Alguém já ouviu falar sobre isso? Mate do pastor? Esse é o mate mais rápido que o xadrez tem. Né? Esse mate começa com esse lance aqui, ó. Peão na E4. Normalmente, quando a gente está jogando com alguém que sabe jogar um pouquinho, quando o cara joga esse lance aqui, ele responde com esse lance aqui. Ó. Por quê? Porque é a mesma situação. Peão não captura na frente de peão e esse aqui não deixa andar mais. Então, os peões aqui estão bloqueados. Se nós olharmos a posição das peças, tá? Existe no nosso tabuleiro, de um lado e do outro, uma posição que é a mais fraca de todas. É o único peão que é defendido só pelo rei. Esse peão é esse aqui, ó. O peão de F7 e o peão de F2. Tá? Por que eu digo isso? Porque se tu olhar, esse bispo não pode defender esse peão, esse cavalo não pode defender esse peão, e essa torre não pode defender esse peão. Lembrem como é que as peças andam. A única peça que defende esse peão, olha lá, ó, é o rei. Olha lá, ó, o rei. Então o que a gente faz? A gente aponta nossas peças para esse aqui para tentar dar um checkmate. Segundo lance que a gente faz para isso aí, ó, é bispo aqui. Olha lá, ó, o bispo, a posição dos lances que o bispo pode atacar e tá lá o peãozinho que a gente quer atacar, ó, é F7, ó. Tá? Vamos dizer que o jogador de preta está imitando, porque a gente já pega os jogadores imitando, né, de vez em quando. Joga o mesmo lance aqui. Mesma coisa, está atacando meu ponto. Só que no xadrez, quem joga de brancas tem uma certa vantagem, porque ele dá o lance primeiro que o outro sempre. Então eu estou um passo na frente do outro. Olha no meu próximo lance. Dama aqui. Vamos ver o que essa dama ataca? Essa dama ataca o peão preto, esse peão preto e o peão de F7 de novo. Tá? Nem te conta que o adversário não está prestando atenção nisso. Quem não está sabendo desse nosso mate. O que ele pode fazer? Ele ficar preocupado com o peão preto aqui e defender ele, por exemplo, com um outro peão. Se chegar nessa posição, a partida acabou. Porque a dama vem aqui, ó, e captura o peão de F7, ataca o rei, e se a gente olhar, o rei não tem aonde jogar. Ele não pode vir para cá,
ele não pode vir para frente, porque a dama ataca todas essas casas. E se ele captura a dama, o que acontece? O bispo captura o rei. Então, isso aqui, ó, essa aqui é a posição. Essa aqui é a posição onde ocorre um checkmate. O rei não tem para onde fugir e também não pode capturar a peça adversária. Só para dar uma ilustração, isso aqui é um mate mais rápido do xadrez. Nessa nossa primeira aula hoje, que já está acabando, o que vocês têm que prestar atenção? Posição do tabuleiro, posição correta da dama, tá? E quando for começar uma partida de xadrez, sempre dominar as 4 casas centrais. Isso aqui é a nossa primeira aula e a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? Posição do tabuleiro, movimentação das peças, é claro. Que o peão pode virar dama quando chega lá. A dama tem que estar na casa branca quando é branca. A dama tem que estar na casa preta quando é preta. E o domínio do centro do tabuleiro. Essas são as primeiras noções básicas do jogo de xadrez. Nas próximas aulas agora, a gente vai conversar depois sobre outras noções, né? Uma coisa que eu queria conversar com vocês, pessoal que está assistindo a aula, é que se a gente continua tendo aula de xadrez no mesmo horário da sala de leitura nas sextas-feiras às 14, ou se vocês querem fazer a aula de xadrez num outro horário, num outro dia, né? Para a gente poder ter uma aula assim de mais ou menos uns 40 minutos toda vez que a gente nos encontrarmos, né? Aí eu não sei se nós vamos fazer uma enquete, vamos fazer uma enquete durante essa semana para ver sobre isso, porque eu poderia botar essa aula até mais tarde, poderia ser um dia no início da noite, até para os pais quiserem participar, algum adulto, algum tio, alguma tia, quem quiser participar, poder participar também, tá? Porque se a gente deixar nas aulas nas sextas-feiras junto, no mesmo horário, vai ter que ser mais curta para a gente proporcionar outros assuntos, não só xadrez, né? Então, vamos deixar essa aí, vamos fazer uma enquete, né? Depois, quem quiser também já deixar opinião aí no fórum da sala, pode deixar, né? Para a gente ver qual é o melhor horário para ter aula de xadrez, né? Se é na sexta-feira, a gente continua na sexta-feira às 14 horas, ou se a gente faz um outro dia da semana, talvez num horário até mais tarde, para poder mais pessoas participarem da nossa aula de xadrez, né? Que quanto mais gente souber jogar xadrez, mais gente vai estar jogando, para nós fazer quem sabe na volta das nossas aulas, a gente possa fazer um campeonato de xadrez, né? Ou jogar depois em outros campeonatos também, né? Por enquanto, do xadrez é isso aí, pessoal.